E hoje é quinta-feira, como você já sabe, é dia do nosso quadro Pet aqui no VTV da gente. Hoje vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com os bichinhos no frio. Muita gente acha que por terem pelos, cães e gatos não sofrem com este ar gelado. Mas essa época do ano, todos os animais de estimação, inclusive peixes e aves, precisam receber cuidados especiais. E sobre isso a gente vai conversar agora com o médico veterinário Cláudio Pellegrini. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, Vanessa. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. Eu que agradeço a sua presença e da Milk, gente. Olha aqui quem está aqui com a gente também hoje, uma convidada super especial, que está aí de capa de chuva, brilhinhos na cabeça, tudo para visitar a gente aqui no VTV da gente, né? Doutor, eu queria que você falasse, os animais sentem frio como nós no inverno? Sentem frio, não como nós, mas sentem frio. Talvez alguns graus abaixo de quando a gente começaria a sentir frio. Já há muitas gerações a gente começou a usar roupa para se proteger do frio e eles não. Então eles tiveram um processo de adaptação melhor do que o nosso. Além do que, temos diversas raças, cada uma mais ou menos adaptada ao frio, de acordo com a origem dessa raça. Se é de um lugar mais frio, se é de um lugar mais quente, eles vão ter mais ou menos adaptação ao clima mais frio. E ter mais pelo ou menos pelo, pelo batidinho, como é da Milk, ou um cachorro muito peludo, tem diferença? O peludo sente menos frio ou não tem nada a ver? O peludo sente menos frio, mas mais importante que o comprimento do pelo é o tipo de pelo. Então, os cães tipo São Bernardo, Husky siberiano, de áreas mais frias, eles têm uma lã, um subpelo, que faz um isolamento térmico do organismo. Que já são cachorros de origens aí de locais bem frios, bem né? frios, então, neve. Então, a pelagem tem que fazer como se fosse mesmo um casaco de pele para proteger o calor interno, para não ficar perdendo esse calor. Esses daí já sofrem no verão, né, doutora? Aí é ao contrário, sofrem no verão, sofrem ao contrário. bastante. E como que a gente identifica que o animal está com frio, no caso? Porque às vezes eles tremem de medo, não necessariamente de frio, né? Como é que a gente faz para identificar? Ah, ele deve estar com frio, vamos cobrir ou pôr uma roupinha? O tremor é um sintoma que nos indica várias coisas. Podem tremer por frio, por medo e até por dor, quando estão assustados, mas é um dos sintomas, tremedeira, e a ponta das orelhas fica um pouco mais fria. Então, a temperatura do animal vai estar fria, ele vai estar tremendo, e a gente consegue perceber que se a gente está com frio, eles vão estar com frio. Mais importante até do que a temperatura ambiental é corrente de ar, né? Isso faz muito mal para eles. Tem que tomar cuidado, de vento, né? frio. Então, tem que estar tudo sempre fechado e manter a temperatura um pouco mais aquecida ali no ambiente onde eles estão. É, com certeza, fechar portas, janelas, Exatamente. né, onde estiverem. No caso da Milk, assim, que tem esse pelo batidinho, tem bastante pelo, mas é batidinho, essa raça sente frio bastante também? Sente muito frio, como eu te falei, a pelagem, né, é um isolante térmico e a gordura também, né? Então, animais de regiões nórdicas, eles vão ter uma camada de gordura, assim como nós também. Quem é mais magrinho sente mais frio, quem é mais gordinho sente menos frio. Essa camada de gordura acaba protegendo. E a Milk, ela tá como passeando aqui é hoje, de uma né? região mais quente, então ela já tem uma camada de gordura, um pelo bem curto. Sim. E a coloração também ajuda um pouco. Os animais mais tá. escuros acabam absorvendo mais o calor, né, do sol, principalmente, Certo. da luz. E os brancos refletem. Então ela não entendi. consegue captar o calor do sol, por exemplo, por causa dessa reflexão aí da cor branca dela. Entendi. Ela saiu ali agora Ela que ela está pode conhecendo ficar todo livre o aí? estúdio. Pode, deixa ela à vontade. E a gente viu que ela está com capinha de chuva. Isso é muito usado, doutor? É bom realmente? Dá para passear com o cachorrinho na chuva utilizando esse tipo de objeto artifício? A roupinha é importante para aquecer o animal, mas hoje ela é utilizada mais como decoração, né, do que com essa função. Mas a capa de chuva é mais importante porque a umidade, sair na chuva e manter o animal molhado é um problema perigo, muito pior ainda, né? Tanto para a queda da temperatura quanto para os problemas de pele. Vai ter umidade, às vezes chegou em casa da chuva, não secou direito. Então, aquele animal que está acostumado a fazer xixi na rua, ele tem que estar com a capa para chegar em casa, você vai ter mais facilidade para secar, para manter ele seco aí o dia todo. E no frio é bom mudar a alimentação também ou dá para manter a mesma? E a quantidade de água diminui? Eles bebem menos água? As rações de primeira linha que temos no mercado são excelentes e mantêm as necessidades deles tanto no verão quanto no inverno. Talvez eles precisem de mais energia no inverno, vão comer um pouquinho mais, mas isso precisa ficar sempre compensando, pesando o animal, ver se ele não está ganhando peso demais. E a tendência deles é beber menos água mesmo. Eles bebem mais água no verão. Eles bebendo menos água pode propiciar algum problema do sistema geniturinário. O ideal é estar estimulando
essa bebida de água mesmo. Mesmo no inverno, na hora que eles não querem beber tanta água. Entendi. E os banhos, deve diminuir a quantidade aí por conta do frio, das baixas temperaturas? Para quem está acostumado a levar o animal num centro de estética, são usados shampoos de primeira linha, são secados com secadores, os banhos podem continuar semanais. Tem que Para quem dá secar banho em direitinho, casa, né? é melhor doutor. fazer quinzenal a cada 3 semanas. Tá bom. O doutor trouxe algumas opções ali, vamos dar uma olhadinha? Tem cobertorzinho, tem caminha também. Essa caminha tem alguma diferença? Ela é própria para o frio, é isso, doutor? Então, um problema de umidade é a umidade que vem do solo, né? Então, as caminhas você tem que olhar se ela tem aqui uma parte impermeável, aqui, impermeável, né? para não passar a umidade do solo. Do piso, né? Exatamente. Que aí o animal deita aqui e não recebe essa carga de frio que está vindo do chão, que é onde a casa absorve o frio aí do inverno, né? Tá. As roupinhas, né, em lugares mais frios. A gente está falando aqui de Santos, a gente não tem um frio assim tão intenso. Mas se você for para o sul, Serras Gaúchas, Porto Alegre... Sim, até mesmo no interior, na região de Campinas, exatamente. né? Aí o ideal, se a sua casa é muito fria, é manter o animal aquecido para manter as funções vitais aí do organismo dele. Os cachecóis são importantes se eles ficassem, né? Porque eles não gostam muito, as pessoas acabam usando. Tem cachorro que não aceita nem a roupinha, Exatamente. Então, colocar no pescoço para proteger as traqueobronquites, etc. A gente etc. consegue pôr na Milk, será? Agora ela ficou... Vem cá, Milk. Vem aqui. Será que a gente consegue colocar nela para ver como é que ficaria? A Milk deixa Milk tudo, né? Se todos fossem iguais a Milk, tudo seria uma beleza. Aqui a Milk já está com uma capa de chuva, então. E aqui a gente protegeria, né? Com alfinete, seria o ideal. Certo, a Milk ficaria com isso a semana inteira sem mexer. Lá, bem quentinha, mas não é o que a gente vê aí no dia a dia dos é. nossos entendimentos. Que aí protege essa região aqui de traqueia, que é onde a gente vai ter os problemas respiratórios aí sem do dúvida, inverno. né? Olha aí, tá vendo? É como ser humano, né, gente? A gente tem que proteger aí realmente a garganta, se proteger do frio, né? E o que fazer com aqueles cachorros que dormem no quintal, doutor? Porque aí, nesse caso, mesmo que tenha casinha, tudo é ao ar livre, né? É ao ar livre. Tem que ter uma casinha ou um canil para proteger do sereno e, como eu te falei, das correntes de ar. Essas correntes de ar geladas são o que tem de pior aí no inverno. Não tanto a temperatura que eles se adaptam, mas a corrente de vento gelada é o que vai acabar dando os problemas respiratórios neles e articulares, né? A gente falou há uns meses atrás dos problemas do calor, que são as tosses por causa cardíaca. Agora não, agora a tosse é exatamente por causa respiratória mesmo, de traqueia, de pulmão. E os animais que têm bico de papagaio, têm problemas de disco, eles vão ter mais dor, então você vai ter que mexer nessa medicação que ele estava controlada no verão, eles vão ter mais crise de dor no inverno. Então tem que manter aquecido esses animais, senão a dor deles vai ser muito maior. Sem dúvida. A gente falou desses animais aí que ficam em ambientes externos, geralmente são os que tomam conta, né, de residências. Agora a gente vai dar uma pequena pausa aqui na entrevista para ver uma reportagem curiosa. Durante um assalto, um cachorro colocou o ladrão para correr. O crime aconteceu no bairro São Fernando, em Campinas. As câmeras de monitoramento flagraram toda a ação. A personalidade forte é uma característica comum em cãezinhos como a Belinha. E foi a ousadia e a coragem que fez dessa pincher, que é muito elegante, por sinal, uma heroína, depois que ela espantou um ladrão do comércio dos donos. Essas imagens mostram detalhes da ação. Repare que o bandido anuncia o assalto e já leva todo o dinheiro do caixa, cerca de R$1.000. Mas é por esse outro ângulo que a protagonista desta história aparece. A mascote levanta da caminha que fica embaixo do balcão e vai para cima do criminoso. Mesmo armado, o ladrão recua e foge sem deixar pistas. No momento, ele queria me render lá no fundo. Eu pensei, lá pro fundo não posso ir, que tá minha mãe e o outro funcionário para lá. No momento, pensei em proteger eles. Porque no caixa já não tinha mais o que fazer, que ele já chegou já pegando dinheiro já. A dona Sônia, mãe do Raul, estava nos fundos do estabelecimento quando o ladrão invadiu o mercado. Mesmo assustada, teve coragem de sair e pedir ajuda. Senão ele ia me tomar como refém e o Raul também. Porque a intenção dele era trazer o Raul aqui para o fundo, porque ele queria mais dinheiro, não era só aquilo que ele queria. Os comerciantes registraram um boletim de ocorrência, mas até agora ninguém foi preso. E o pior é que não é a primeira vez que a família é alvo de criminosos. O comércio deles, que fica no São Fernando, já foi invadido mais de 20 vezes. Só nesse ponto do mesmo bairro, onde estão há 4 meses, foram 2 tentativas e um roubo, que graças à Super Belinha não teve consequências piores. Acabou saindo como heroína.
gasolina nela. Se não fosse ela, podia ter acontecido coisa pior. Ter levado dinheiro, bolsa, rendido a gente lá, feito algum mal pra gente, né? A Belinha foi adotada há 7 anos, mas quando ela chegou na família dos comerciantes, ela já era adulta. O que quer dizer que a idade dela é bem mais avançada. Mas nem isso impediu que a Pinty agisse com tanta coragem, colocasse o bandido para correr. E é claro, todo o amor, todo o apreço que essa família tinha pela cadelinha só aumentou agora depois desse ato de coragem e desse instinto de proteção. Ela é como membro da família, até mais, muito mais. Olha aí, doutor, tá vendo? Uma pincher, acho que foi no latido, né? Que ela colocou ele para correr, na verdade. Acho que ele se assustou e fugiu. O cão, o gato, eles têm esse instinto mesmo, principalmente os cães, né? De guardar o local, de tomar conta dos donos. O Eles local têm e isso. os donos, né? Na verdade, os cães tratam a gente como se fôssemos todos da mesma espécie. Então, na matilha, o lobo escolhe sempre um líder da matilha. Então, na nossa família, o cão chega e ele acha que somos todos cães e ele escolhe um líder da matilha sempre, porque pode ser um de nós ou pode ser ele. Interessante. Como a gente vê em algumas famílias, o cachorro toma conta da casa. E ele, sendo o chefe da matilha, ele está para proteger o ambiente dele e a família dele, dessa forma mesmo. E a gente viu, o Pincher é uma raça pequena, né? Então, tem raças que são mais, assim, guardadores ou não? Ou O qualquer um tem temperamento esse instinto? do Pinscher é de guarda mesmo, ele tem esse instinto de proteção muito grande, por isso que o Doberman veio do Pinscher, né? Quando foram fazer a raça Doberman, pegaram os cruzamentos e para transformar o Pinscher no cachorro grande. Sim. Que eles queriam um cachorro grande, de porte imponente, mas com aquele temperamento, aquele instinto guardião do Pinscher. Então ele ficou um cachorro bem parecido, só que bem maior. Então ele põe muito mais respeito. Com certeza. Bom, doutora, a gente falou um pouquinho aí das doenças nessa época do ano, né? O senhor falou de doenças respiratórias nos bichinhos. Quais as outras doenças que são importantes também, tá ligado aí nessa época de mais frio, né? Temperaturas baixas? O que a gente vê mais de doença respiratória são doenças virais bacterianas, tosse dos canis, que é por causa da bordetela, né, bactéria, os adenovírus, as rinotraqueites virais. E nós temos vacinas preventivas que não precisam ser dadas como a nossa de gripe, que é dada antes do inverno. Ela pode ser dada em qualquer momento do ano, que ela vai dar um ano de imunidade. Então, ele pode tomar a vacina da gripe, a vacina V10 no verão, ele está protegido até o outro verão. Ele pode tomar no inverno, vai estar protegido até o outro inverno, que vai proteger essas doenças que aparecem mais no inverno. E as doenças articulares também. Se é um cachorro velhinho, que já começa a ter uma calcificação de disco, uma diminuição de espaço, sente mais nessa época, ele vai sentir mais. Nessa época tem que manter ele aquecido e, em alguns casos, até modificar a dosagem da medicação que ele está fazendo, ou acupuntura, ou fisioterapia, ajuda bastante nesses casos. Tá, e no caso de cachorros que estão acostumados a passear, às vezes 2, 3 vezes por dia, deve diminuir esse número de passeios por conta do frio ou não? Dá para manter? Dá para manter normalmente e, na verdade, quando ele está passeando, ele já está aquecendo o corpo. Eu acho que é um momento que deve se preocupar também, né? Um pouco menos com o frio, porque o corpo vai estar aquecido. Como a gente mostrou ali, se preocupar muito se está chovendo ou não. Sim, se o animal está acostumado a sair na rua para fazer as necessidades, colocar uma capa de chuva e secar ele muito bem quando ele chegar em casa, para evitar a umidade e os problemas de pele que ele possa apresentar. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Falei com o médico veterinário Cláudio Pellegrini e a Milk, que também participou aqui hoje do VTV da gente. Obrigada pela presença, viu? Uma boa tarde para o senhor.